Para o filósofo grego Heráclito, não existe nada permanente, exceto a mudança. Pense nisso. E não se esqueça que semana que vem a gente vai estar aqui de novo em mais um Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Até lá. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Oferecimento Caixa Econômica Federal. O grande banco da pequena empresa. Apoio Sebrae. O serviço de apoio à pequena empresa. Hélio Ribeiro, a voz do rádio brasileiro, do meio-dia às 3 na Rádio Globo. Bom dia, seu Sérgio Ramos, de Diamantino, Mato Grosso. Bom dia, seu Paulo Pacheco, de Rolândia, no Paraná. Obrigado pela presença de vocês no Globo Rural de hoje. O caso do seu Sérgio é dramático. Ele foi competente e produtivo. Mesmo assim, perdeu tudo e está dizendo que não planta mais. Já o seu Paulo Pacheco é um fenômeno. Viu a conta do milho na ponta do lápis com os novos preços mínimos. Viu que é prejuízo certo. Mesmo assim, seu Paulo vai plantar. Pode ser loucura, mas pode ser também a sabedoria dos puros. Aqueles para quem o milho, os porcos, o trigo valem mais do que tudo. São bens que a gente vê, apalpa e come. A primeira reportagem de hoje é sobre cebola. O seu Oswaldino de Macedo, que é de Simões Filho, na Bahia, diz aqui na carta que ele não está conseguindo produzir as mudas. Ele fez várias tentativas, mas nenhuma deu certo. Veja a resposta, seu Oswaldino. Seu Oswaldino, aqui na Ipagre de Tuporanga já começou o plantio de cebola. Quer dizer, uma boa época para a gente responder a sua carta. A cebola, como o senhor sabe, é uma hortaliça e por isso merece cuidados especiais. Qualquer falha que o senhor tiver aqui na plantação pode comprometer toda a produção, né, Lúcio? Exatamente, seu Oswaldino. Eu acho que a cultura da cebola, assim como as demais hortaliças, é uma cultura muito importante e o agricultor tem que tomar todos os cuidados necessários desde o início da sua implantação. E qual é o primeiro cuidado? O primeiro cuidado seria exatamente o agricultor escolher uma semente, uma variedade de semente própria para a sua região. Já que no caso da cebola, as variedades normalmente que se prestam aqui para o sul, como neste caso nós podemos olhar, esse tipo de semente, normalmente não se adapta para a região do Nordeste, principalmente na Bahia. Então é muito importante que o agricultor tenha esse conhecimento e, se não souber, procure um técnico, um engenheiro agrônomo do escritório local de agricultura do seu município. Decidida a variedade da semente, vem a escolha do terreno para o canteiro. Tem que ser um local alto, o local tem que ser alto, o terreno, o solo tem que ser bastante fértil e não ser úmido, né? Ser um local ventilado, estar próximo da fonte de água e principalmente ser uma área de terreno em que não tenha muita erva difícil de se controlar. Para facilitar o trabalho, os canteiros têm que ter, no máximo, 1,20 m de largura. Aí começa a adubação orgânica. Podem ser usados o esterco de curral na proporção de 3 kg por metro quadrado ou a cama de galinha. O importante é que o esterco esteja bem curtido. No caso do adubo mineral, o ideal é primeiro fazer uma análise de solo, que é para saber qual é o tipo que poderá ser usado. Depois, começa a fase de incorporação, onde a terra tem que ser bem mexida, bem misturada. Chegou a hora da semeadura. Aqui, o agricultor pode optar, fazer a semeadura por sulco, que é essa aí, com espaçamento recomendado de 10 centímetros entre as fileiras, ou fazer a semeadura a lanço. A quantidade de semente nos dois sistemas é de no máximo 3 gramas por metro quadrado. Isso para não prejudicar o desenvolvimento da muda e evitar o aparecimento de pragas. O sistema lanço é utilizado pela maioria dos produtores de cebola do sul e é indicado pelos técnicos. Para completar o plantio, as sementes devem ser cobertas. Aqui no sul, o pessoal usa serragem para isso. Mas outros tipos de cobertura também servem. Normalmente, a cobertura da semente não pode ultrapassar 2 centímetros. 2 centímetros De terra, né? Ou de qualquer tipo de cobertura. Porque o que acontece se
puser muita serragem ou muita terra em cima. O que pode, inclusive, problema de luminosidade para a própria semente vai dificultar a própria germinação da semente. E é importante que após a cobertura se faça uma irrigação, né? Sim. E posteriormente, de preferência sempre à tardinha, sempre manter o solo úmido para poder dar boas condições para as mudas se desenvolverem. Para ficar no tamanho ideal, a muda precisa em média de 80 dias. Normalmente, uma muda ideal é aquela em que essa região aqui que nós chamamos de pescoço ou pseudocaule, essa região branca aqui, ela deve ter de 4 a 6 milímetros de diâmetro, o que corresponde mais ou menos à grossura de um lápis. E normalmente ela deve ter de 4 a 6 folhas, de 4 a 6 folhas. Então esse é exatamente o tamanho de muda, aquela que estaria no ponto ideal para ser transplantada. Aqui, o sistema de cultivo da cebola é o de plantio direto. O terreno é revolvido parcialmente, apenas para abrir os sulcos e fazer adubação. É ótimo, porque com essa cobertura você vai procurar conservar o solo, vai evitar a erosão, entende? E vai manter a fertilidade do solo. O espaçamento entre cada sulco... E o espaçamento entre sulco normalmente são 40 centímetros entre sulco, e a recomendação técnica entre plantas, em torno de 7,5 centímetros entre plantas. Bem, todas as informações sobre plantio de cebola estão neste folheto aqui, olha, da Ipagre, que custa R$ 5,00. O endereço: Ipagre, Caixa Postal 121, Ituporanga, Santa Catarina. O CEP é 88.400-000. Ipagre, Caixa Postal 121, Ituporanga, Santa Catarina. O CEP é 88.400-000. E tem novidade para você que é produtor de milho. A Embrapa está lançando uma semente híbrida que pode produzir 12 toneladas por hectare. O nome do milho é BR 3123. 3123. Além de produtivo, esse milho é bem mais duro para atender a exigência da indústria de moagem. As sementes vão estar à venda a partir de setembro pela Unimilho, que é uma união de empresas produtoras de sementes da Pesquisa Nacional. Para saber o endereço aí, para a sua região, é só escrever para Embrapa. Embrapa, Caixa Postal 151, 7 Lagoas, Minas. O CEP é 35.701-970. Embrapa, a Caixa Postal é 151, 7 Lagoas, Minas. O CEP é 35.701-970. Semana de muita... O macho dominante tem função estratégica no grupo. Ponto de referência, faz o papel de guia durante os deslocamentos e é o principal reprodutor. Ele tem esse sinal na testa, tipo um calombo, o que facilita a identificação. Trata-se de glândula secundária, que cresce de acordo com a atividade sexual, que, aliás, é difícil de ser medida, porque depende de várias tentativas e só acontece dentro d'água. A partir de 1 ano de idade, quando ficam férteis, outros machos do grupo também podem apresentar a glândula, mas não tão desenvolvida. Significa que já estão botando as manguinhas de fora e que suas investidas sobre as fêmeas são toleradas pelo macho dominante. Na dúvida se o chefe vai fazer vista grossa, alguns se retraem, esquecem essa história de sexo e não chegam nem mesmo a desenvolver a glândula. Agora, ficar no lugar do chefe só encarando uma luta que muitas vezes termina em morte, do desafiante ou daquele que provavelmente era seu pai. A luta também pode acabar em exclusão, que condena a uma vida solitária ou a novas tentativas de atrair fêmeas para formar outra família em outro campo. A
As fêmeas crescem mais do que os machos e, quando prenhas, podem chegar a 100 quilos. Existem as fêmeas dominantes e as fêmeas subalternas. Na hora do parto, ela se retira para a mata porque precisa de tranquilidade para limpar a placenta com os dentes, sem ferir o filhote. A fêmea entra no cio a partir de 1 ano de idade e é capaz de dar 2 crias por ano. Em média, nascem 4 filhotes em cada parto, mas é comum ver fêmeas amamentando um número maior. O conceito é de creche. As fêmeas boas de leite aceitam alimentar filhos, sobrinhos e netos. Território é coisa sagrada para uma família de capivaras. Os machos demarcam a posse constantemente, esfregando a glândula da testa nos arbustos e depois roçando com os testículos. Desse jeito, nenhum invasor pode alegar que não sentiu o cheiro. Agora, Paulo, esse processo de transformação da capivara de animal silvestre para animal domesticado, animal criado, o que tem que ser levado em conta do ponto de vista do comportamento natural da capivara para não haver, assim, choque? Acho que 3 coisas bem importantes. Primeiro, você tem que respeitar o grupo familiar, tá? Entender que a capivara vive em família, uma unidade, uma família bem estável. Segundo, você tem que respeitar o ambiente dos animais, tá? Tem que saber que tem que deixar uma área de pasto, uma área de água e uma área de mata. Isso tem que fazer parte do componente do habitat da capivara. E o terceiro, a nível de manejo já, é você manter o macho líder dominante chefe do grupo e fazer um abate seletivo, retirando somente os machos jovens para abate. Se o criador não levar em conta a natureza das capivaras, ele pode pôr tudo a perder. Veja, por exemplo, o que acontece se 2 machos de famílias diferentes forem colocados no mesmo espaço. No próximo bloco, você vai ver como está se desenvolvendo a criação de capivaras no Brasil. As dificuldades de adaptação ao cativeiro. Os primeiros resultados das fazendas que criam capivaras em regime aberto. E a boa aceitação de uma carne que vale 4 vezes mais que o boi e 8 vezes mais que o porco. 2 sistemas a campo, o semi-extensivo e o extensivo. Por causa da natureza da capivara, a criação em confinamento é a que tem enfrentado maiores problemas. Para ver de perto as dificuldades da criação intensiva da capivara, nós fomos até o município de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, visitar a fazenda da Magrisa. Aqui, as capivaras são capturadas no campo da fazenda e mantidas em cativeiro. As instalações são bem simples, baias cercadas por telas e um canal de água de 1 metro de profundidade. Em cada baia vive uma família, composta pelo macho, 3 a 5 fêmeas e filhotes. Assim confinados, os animais vivem num mundo bem diferente daquele a que estavam acostumados. É comum ver capivaras forçando a cerca, saudosas da vida selvagem. Uma situação de estresse que às vezes tira o apetite, deixa o bicho nervoso e pode até causar morte. Tratada como um animal doméstico, a capivara passa a depender da alimentação fornecida pelo homem.
Aqui, o alimento básico é o capim-napier, colhido diariamente. Milho e sal completam a dieta. São apenas 30 animais que ocupam um funcionário o dia inteiro. Mesmo com todo cuidado, a falta de espaço é crucial e afeta principalmente a reprodução. Os filhotinhos começaram a nascer morto, o que nascia vivo a geada matava, a mãe pisoteava, deu uma série de probleminha, né? Do jeito que tá assim, não tá crível. Lucro? Zero. Nem falar, né? Nem falar por enquanto. Além de fornecer carne para o mercado interno, a Magrisa planeja também exportar o couro da capivara para a confecção de luvas de golfe. Por enquanto, a criação é um laboratório, mas o pessoal já está convencido de que o ideal é partir para um sistema de criação mais aberto. Localizada no município de Santa Adélia, centro-oeste de São Paulo, a usina Colombo cria capivaras no sistema semi-extensivo, que sai caro, porque exige muita cerca. O que caracteriza o sistema semi-extensivo é que a capivara fica livre em seu ambiente, mas este é cercado. Então a cerca, acima da cerca, a cana da usina, abaixo da cerca, o ambiente da capivara, com a água, o abrigo, o alimento. A variante desse sistema é justamente a comida. Ou o cercado tem pastagem suficiente para as capivaras, ou é preciso, como se faz aqui, o trato diário, no caso, com cana. Ô Paulo, quais as vantagens desse sistema? Bom, esse sistema economiza muita mão de obra. Tá? Um funcionário trata de 500 capivaras. Outro ponto importante, você conserva o ambiente natural dos animais. Ela vive no seu ambiente sem precisar fazer manejo. E para a usina é muito importante porque consegue manter as capivaras afastadas da cana, da cultura principal da fazenda. Em regime aberto, as capivaras convivem com outros tipos de criação, gerando renda extra. Outra vantagem é que elas aproveitam espaços não utilizados da propriedade, como brejo e áreas de reserva. Mas aqui na usina a criação começou por outro motivo. O objetivo principal é evitar a proliferação das capivaras através do abate seletivo, feito de acordo com as normas do IBAMA. Senhor Mercendo, qual é o projeto do IBAMA? É pelo menos nós permanecer esse plantel nessa média de 450 a 500, porque já está havendo muito estrago nos canaviais. Então nós não queremos pelo menos que aumente. Podemos até diminuir, mas aumentar não. No sistema semi-extensivo da Colombo, as capivaras têm uma compensação, a ducha de água quente da caldeira, que relaxa e alivia a tensão da vida moderna. Agora nós vamos conhecer uma fazenda que faz criação extensiva. É a Perobal, no município de Guararapes, noroeste de São Paulo. O dono da Perobal gosta muito de animais silvestres. Ele não permite a caça e preserva áreas de mata nativa na propriedade. Nas cevas aparecem bichos variados, dando ideia da riqueza da fauna original daqui. Tatu, pássaros, catetos e macacos. Muitos macacos. As capivaras também vivem soltas nos 4.500 hectares da fazenda, que é considerada inteirinha um criatório. Elas dividem o espaço com o gado e a plantação de cana. Só não conseguem ir além das divisas da propriedade, que é bem delimitada. Depois, pensando bem, fugir para quê? Se a vida aqui parece ser tão boa.
Existem na Perobal cerca de 600 capivaras divididas em 24 grupos. Tomou-se o cuidado, então, de se instalar 24 unidades de criação, uma para cada família, diminuindo assim as disputas de território. Cada unidade possui um brete, uma área de mata, uma área de pasto e água à vontade. Quem cuida dos bretes é o Tico, que aos poucos foi ganhando a confiança das capivaras. Dia sim, dia não, ele distribui milho e sal. Às vezes, o Tico faz um teste de popularidade chamando as capivaras. Ariscas, elas não atenderiam ao chamado de alguém que não fosse conhecido. Os animais já não se assustam tanto na presença do tratador. Isso mostra que, com jeito, eles podem ir sendo amansados aos poucos. Com o tempo, o manejo vai ficando mais fácil. As 600 capivaras da fazenda Perobal consomem em média 600 sacas de milho por ano e 50 sacos de sal. Elas entram e saem do brete à vontade. Quando estão fora, cuidam de pastar, fazendo sempre um pouco de luxo. Veja aqui esse terreno. Onde era um pasto bom, hoje só se vê guanchuma, vassoura e a área está se encapoeirando completamente, está se transformando num autêntico matagal. Ô Paulo, o que leva a isso? Ô Zé, o problema todo é que a capivara é muito seletiva. Ela come o capim e deixa a guanchuma ou a vassoura. A solução é vedar a área, formar piquetes, reformar essa guanchuma, esse matagal e depois fornecer esse piquete ou colocar a distribuição para os animais. Forma um piquete, abre, forma outro, abre para os animais sucessivamente. Uma rotação. Tem que fazer uma rotação de pasto. A cana ocupa 300 hectares da fazenda e não passa um dia sem que a capivara ataque. O administrador da Perobal, João Oscar, calcula que o prejuízo chegue a 4 hectares de cana por ano. Não foi preciso andar muito para a gente encontrar um carreador com marcas deixadas pelas capivaras. 454. Vem aqui ver. Ô João, agora é o seguinte, a capivara ela vem na cana quando está faltando verde lá para ela, está faltando pasto, ou ela vem sempre? Não, tendo cana, a partir do plantio da cana, estando com 50 centímetros de nascida, até efetuar o corte, ela vem aqui roer a cana. Ela vem pelo doce mesmo? Pelo doce da cana. Ela pasta lá e depois vem pegar a sobremesa aqui. Vem pegar a sobremesa. Chegou a hora de mandar a conta para as capivaras. Uma vez por mês, o Tico escolhe 6 bretes de acordo com o rodízio e executa uma tarefa que tiraria muito da sua popularidade se fosse percebida pelas capivaras. Ele prepara arapucas, chamadas de logradouro, que permitem a livre entrada dos animais, mas impedem a saída. No dia seguinte à instalação das arapucas, é feita a apartação dos animais para o abate. Pelas contas da Perobal, o investimento na implantação do criatório foi de R$13 mil e o custo de manutenção chega a R$9 mil por ano. Eles precisariam estar abatendo umas 30 capivaras por mês para obter lucro, mas o rebanho atual de 600 capivaras só permite abater no máximo 20 animais por mês.
A necessidade de aumentar o plantel para umas 900 capivaras faz com que a seleção para o abate seja muito criteriosa. 103, menos 44 gaiolas, 59, pelo peso tá bom, mas é uma fêmea, pode soltar. Depois nós vamos estudar outra fase do projeto, que é retirada de fêmeas, fêmeas velhas, fêmeas que não entram no cio. Mas nessa primeira fase, até formar o plantel completo, que seria 300 matrizes aqui nessa fazenda, só vão abater macho acima de 40 quilos. O rendimento de carcaça da capivara chega a 54%, descontando couro, cabeça, vísceras e patas. O produtor está conseguindo vender o quilo da carcaça por R$ 8,00, ou seja, 4 vezes mais do que o boi e 8 vezes mais do que o porco. Eduardo, do ponto de vista sanitário, como é que está se mostrando a carne da capivara? Todos os abates que foram feitos aqui só foi condenada uma capivara. Por que foi condenada? Por lesão de transporte, não por doenças. Não por doenças. Só no transporte. Ô Raimundo, se você receber esse pernil sem a pata, né? Porque a pata dá pra ver que é de capivara, né? Como é que você sabe que é capivara e não outro bicho? Porque a carne da capivara, ela é mais escura do que a carne de porco. Então dá pra gente conhecer. E o couro? O couro é bem mais duro do que o couro do porco também. Mais duro? É mais resistente? Mais duro, mais resistência, ele é um couro duro. E aqui é um couro bem duro mesmo. E gordura, tem muita? Não, a gordura ele é magrinha, é magra mesmo. Só tem a gordura que tem só esse couro aqui, tirou esse couro e fica uma carne magrinha mesmo. O consumo da carne de capivara, vinda de criatórios, começou em restaurantes caros, que preparam pratos sofisticados, como esse, temperado com ervas aromáticas, curtido em vinho do Porto e servido com risoto de açafrão. A capivara custa mais do que a média das carnes vermelhas, mas sai mais barata do que um prato de lagosta ou camarão. Além dos restaurantes que servem animais silvestres, é possível encontrar carne de capivara em alguns poucos supermercados a R$ 22,00 o quilo. Aos poucos, a capivara vai também conquistando espaço entre carnes de preços mais acessíveis, especialmente em restaurantes que adotam o sistema de rodízio. Por enquanto, existem 10 restaurantes autorizados a trabalhar com carne de capivara em São Paulo, Rio e Brasília. Só em São Paulo, o consumo já chega a 2 toneladas por mês. A tendência é de popularização, o que abre boas perspectivas para quem quiser iniciar uma criação de capivaras. Que tal a carne de capivara? Boa. Muito saborosa, um sabor muito específico. Carne macia. Muito gostosa. Bem gostosa mesmo. Ela até parece com a carne de porco, mas não o nosso porco tradicional, o porco caipira, aquele porco de antigamente que tinha na fazenda. Embora seja, na verdade, parente do coelho, a capivara tem o gosto e o porte de um porco e pode vir a ter um destino semelhante. Comparada com o porco, a criação da capivara está engatinhando. Os técnicos avaliam que hoje se aproveita apenas 30% do seu potencial. Enquanto acumula conhecimento sobre o animal, a melhor coisa que o homem pode fazer é garantir a sobrevivência da espécie, mantendo os rebanhos estáveis, sem pressa de aumentar o desfrute. E, principalmente, ter o devido respeito com a natureza ainda selvagem da capivara. Um recado importante para quem pensa em criar capivara.
todo projeto tem que ser aprovado no IBAMA. Sem autorização, o abate é considerado crime e pode dar cadeia. Um bom dia para você. Bom dia, até para a semana. Bom dia e até domingo que vem. Futebol 95. Oferecimento Coca-Cola. Nada tem sua forma nem seu sabor. Itaú Bankline Pessoal. Sua agência Itaú em casa. Picape D20 Chevrolet. A mais vendida no Brasil. Kaiser. Uma grande cerveja. E Raider. Não reme contra a maré. Use Raider.